Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo aqui muito bom. Eu acho que a gente pode começar, então, com uma apresentação, né? Vamos começar com as apresentações, então, da Denise Castro. Denise, quer falar alguma coisinha antes de a gente começar? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de agradecer o convite para a participação desse evento e fazer um agradecimento especial ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, à vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, que é a atual secretária de Turismo, e também um agradecimento especial ao presidente da Salvador Par, o Marcos Lessa, que não pôde estar presente no evento, e eu faço aqui representá-lo nesse evento especial de hoje. Maravilha. Vamos para a apresentação. Desculpe. Para a apresentação, então? Vamos lá. Apresentação aqui da Denise. Vamos lá, Denise. Antes de iniciar, eu acho que tem aqui um controle, né? Antes de iniciar, propriamente dito, a minha apresentação, para falar um pouco mais sobre PPPs e concessões, eu trago aqui para vocês alguns números, né, de Salvador, para que a gente possa enxergar a dimensão do que é a cidade de Salvador. Eu acredito que grande parte dos presentes aqui já estiveram presentes em Salvador, conhecem a cidade, mas eu vou trazer um case especial, que é do projeto Orla Brasil, né, que foi a empresa vencedora do projeto de concessão dos quiosques da cidade de Salvador, de uma parte que provavelmente muitos daqui presentes não frequentam e não visitaram enquanto ponto turístico, né? Em geral, a população e os turistas, né, priorizam a visita aos centros que já são comumente conhecidos, como o Pelourinho, enfim, e outros espaços, né, o Elevador Lacerda, o Baixo Comércio. Agora, essa região específica onde o município de Salvador focou, de fato, aí a sua atuação com esse projeto, é uma área que a gente está desenvolvendo aí o turismo. Me ajuda aqui. Eu vou trazer alguns números, inicialmente, para vocês enxergarem a dimensão de Salvador. Salvador, no último censo do IBGE, apontou um registro aí de 2,4 milhões de habitantes, e, no mesmo censo, apontou esse número, registrou de 62 bilhões de PIB. Esses dados, esses números, eles alertam para a necessidade, de fato, de investimentos na cidade, que é uma cidade, uma capital, que exige e requer investimentos do setor privado, haja vista que a administração pública ela não é autossuficiente, possui seus recursos escassos, para que possa, de forma individual, injetar todos os recursos necessários aí à cidade. Eu vou falar um pouquinho da Salvador Par. A Salvador Par é uma empresa dentro da estrutura administrativa indireta do município de Salvador. A Salvador Par é uma sociedade de economia mista e que foi criada em 2022 para apoiar as ações e as transformações da cidade de Salvador. Eu acho que todo mundo aqui já percebeu que eu sou carioca, mas moro em Salvador há 5 anos, né? E atuo na diretoria de parcerias, né, público-privadas de Salvador, apoiando as ações e iniciativas de projetos que transformam a cidade. A Salvador Par, como eu já mencionei, né, ela foi criada por uma lei específica do município e tem as suas competências e atribuições estabelecidas por um decreto municipal. O principal papel da Salvador Par é apoiar as secretarias de governo do município de Salvador a estruturar bons projetos que possam atrair investimentos para a cidade. Atualmente, Salvador possui algumas concessões, né, que tiveram algumas questões, inclusive na execução contratual desses projetos, por haver algum espaço, alguma lacuna na estruturação desses projetos. Então, a Salvador Par foi criada para, de fato, estruturar bons projetos e garantir que haja sólidos investimentos para a cidade. Atualmente, a gente tem investido em projetos que tratam de mobilidade urbana, setores de transporte, lazer e educação, turismo, cultura, saúde e tecnologia, impulsionando o desenvolvimento da cidade e atraindo novos negócios. Para que a gente possa trazer esses investidores para a cidade de Salvador,
é importante que eles enxerguem que o município possui uma estrutura institucional, um arcabouço jurídico e uma governança adequada. Nesse sentido, Salvador criou, né, através de uma legislação específica, o Conselho Gestor de Parcerias, que é um conselho cujos membros são a Secretaria de Fazenda, a Secretaria da Casa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Procuradoria-Geral do município. Esse conselho, ele delibera e aprova as iniciativas que vêm, de um lado, pela iniciativa privada, através de uma MIP, que é uma manifestação de interesse privado, onde o privado enxerga uma possibilidade, uma lacuna, uma necessidade do município em desenvolver bons projetos e apresenta ao município uma proposta preliminar para que seja analisada por esse conselho. E, por outro lado, há também iniciativas próprias da própria secretaria que desenvolve, enxergando aí as necessidades e a demanda da sociedade, a necessidade de execução de alguns projetos. E essas propostas são apresentadas a esse conselho, que aprova a inclusão desse projeto no programa de parcerias do município de Salvador. Assim como eu vou apresentar a seguir o projeto da Orla Brasil, foi o projeto da concessão dos quiosques, né, em que houve o vencedor aí, a Orla Brasil, foi um dos projetos que passaram pelo Conselho Gestor, foi identificado o interesse público e a prioridade deste projeto, e assim seguiu com o apoio da Salvador Par, né, e a apresentação dos estudos pelo proponente interessado em participar também da licitação, e, a partir daí, seguiu o rito, né, que é institucionalizado e regulamentado por decreto e legislação do município até a fase da licitação. Diferente de alguns outros projetos que foram estruturados pelo município de Salvador, a ideia da Salvador Par não é apenas esgotar o seu apoio só na estruturação de bons projetos, mas também apoiar as secretarias na gestão desses contratos, porque o índice de mortalidade de contratos e possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos é o que mais tem se notado no Brasil com projetos de PPPs e concessões. Então, a ideia é de que a Salvador apoie também a gestão do contrato com as secretarias. Como eu já havia mencionado, né, as concessões elas têm um papel fundamental aí de apoiar a transformação urbana, com planejamento integrado e estruturado, estabelecimento de critérios de sustentabilidade, mecanismos de fiscalização e avaliação contínua, incentivos e inovações sustentáveis, foco na sustentabilidade e implementação das ODS da ONU. Eu vou iniciar aqui a falas do projeto da gestão da Orla, que foi o projeto, o case de sucesso e o case que a gente está trazendo aqui para vocês, que é o projeto que atende a população de um lado de um ativo que não era muito utilizado pela população de Salvador, né? O trecho da Orla, onde foi feito as obras públicas, o município injetou investimentos de obras públicas para construir quiosques e reformar algumas quadras e equipamentos esportivos nesse trecho de Salvador, que se chama Pituaçu. Pituaçu, ele começa na boca do rio, vai a Pituaçu e chega até Patamares. Essa região, esse trecho de Orla de Salvador, é um trecho que não é muito habituado e utilizado pela população, e o projeto ele veio nesse sentido de fomentar, né, pela população, pela sociedade, um outro ponto de turismo para a cidade. Esse projeto ele foi aí, estimado no investimento de 60 milhões, são 34 quiosques, na verdade, o município executou a obra pública de 25 quiosques e 9 novos quiosques serão construídos pelo vencedor da licitação, que foi a Orla Brasil. Para além dos quiosques, né, que serão administrados e geridos pela empresa, esse projeto ele contempla alguns equipamentos que serão de responsabilidade do concessionário, a manutenção, a conservação, a preservação, que são as quadras de esportes, academias, enfim, é um parque urbano. Eu vou passar aqui, vocês vão enxergar um pouco melhor do que eu estou falando. Essa é a linha do tempo, eu não vou me alongar aqui, mas é a linha do tempo do projeto Orla, né, que passa por todo aquele arcabouço jurídico, institucional, que eu já mencionei anteriormente. Né, teve uma consulta pública, também para que a gente pudesse ouvir a população e a sociedade.
E esse projeto ele também envolve indicadores de sustentabilidade, né? Esse foi um ponto que a gente priorizou dentro do projeto de concessão da Orla. São os indicadores, que é o indicador de satisfação de usuário, indicador de limpeza e conservação, indicador de gestão de resíduos e indicador de manutenção e conservação, que estão diretamente associados às ODS da ONU e atendem especificamente aí a questão da sustentabilidade. Essas são algumas fotos, né, do trecho da Orla, e tem um vídeo. Está sem som, mas a imagem diz tudo. Essas são as quadras, né, que também fazem parte do escopo do projeto da concessão. E o trecho ele envolve aí, atenção. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as pessoas que estão aqui presentes. Alguém conhecia esse trecho da Orla de Salvador? Tirando o pessoal da Orla Brasil, que aqui está presente, mas eu não sei se alguém aqui já conhecia, porque eu acho que o turismo de Salvador é muito mais focado aí pela área central, pelo Pelourinho, enfim. Eu acredito que muitos aqui não devem conhecer esse espaço. E a Prefeitura de Salvador percebeu a necessidade de expandir o turismo na cidade e, para isso, realizou aí os investimentos necessários de construção e contou com o apoio, agora da concessão da Orla Brasil, para injetar novos recursos, para requalificar os espaços, para transformar a cidade e trazer o turismo também para um lado que a sociedade não enxergava e que o próprio turismo também não enxergava. Eu não vou me alongar, eu tinha trazido um outro projeto aqui que a gente também vem estruturando e fizemos aí a licitação recente também, que é uma estação de BRT, enfim, que é a ocupação de espaços, mas eu não vou entrar nesse ponto agora, nesse momento, porque eu acho que a gente já está com um horário bastante avançado. Agradeço aí a participação no evento. Coloco aqui à disposição o guia de PPPs e concessões do município de Salvador. Quem quiser aí acessar, a gente tem aí um arcabouço de governança, estruturação de projetos de PPPs, e esse aqui é o QR Code que vocês podem acessar esse guia de PPPs e concessões de Salvador. Vem crescer com a gente. Maravilha, parabéns. Excelente, Denise, um case de sucesso, né? Salvador, muito bacana. Eu vou aproveitar agora rapidamente, dar uma passada aqui de bastão para o nosso presidente da Orla Brasil e Orla Rio, João Marcelo. João, como é que foi essa chegada lá em Salvador? Como é que vocês fizeram para, foi o que a Denise falou agora há pouco, reestruturar esse espaço e manter aí a questão do impacto positivo social e ambiental? Como é que foi essa experiência nessa chegada? Então, boa tarde a todos. Obrigado pela presença e a oportunidade de estar podendo falar aqui um pouco. Esse projeto nasceu da própria Salvador Par nos procurando, né? A gente, esse comércio de praia, né? Esse comércio de praia em todo o país, nas nossas costas, na costa desse litoral enorme que nós temos, que são mais de 8.000 quilômetros, né? É um comércio muito informal. E aí esse case que a gente realizou e está realizando no Rio de Janeiro com a concessão chama a atenção e acaba que é uma organização, é uma gestão e acaba chamando a atenção para o resto do país. Foi quando nasceu a Orla Brasil. E a Orla Brasil, ela nasceu com outro conceito, que é o conceito do Parque da Orla. Porque a orla marítima, qualquer praia
de qualquer cidade, ela vai ser utilizada, tendo comércio ou não tendo comércio, porque é a maior área de lazer de qualquer cidade, onde é gratuito, onde você tem um turismo acessível para as pessoas, e é a maior área de lazer para os moradores. Então, quando você está evoluindo, que hoje no Rio de Janeiro, a Orla Rio, nós, resumindo, a gente só administra os quiosques de pós-salvamento, nasce o Parque da Orla para você ter essa gestão completa, porque o projeto em si arquitetônico, se ele não tiver o conteúdo, se ele não tiver vida, você não vai tornar aquele local como destino. Então, quando você envolve e trata esse ecossistema maior como o Parque da Orla, que independente da praia, você tem a gestão dos equipamentos esportivos, equipamentos recreativos, você tem os pontos comerciais, você tem a questão sobre empreendedorismo, a cultura, o lazer. Então, é um ecossistema completo. E aí, sim, você tem essa unidade para que você possa fazer com que essa orla de Pituaçu, que só tinha uma calçada de 2 metros, o carro passava quase na porta, as pessoas não tinha nem área para poder ocorrer ou se divertir, a não ser a praia, porque é uma praia qualquer atividade de onda. Com essa oportunidade, você vai transformar esse local. Você vai transformar esse local até no mercado imobiliário. E aí, os soteropolitanos começando a usar, você vai levar o turista para lá. E é aí que está essa questão da prefeitura. Poder conceder para uma empresa que vai pensar de domingo a domingo, que vai querer fazer o seu melhor para que possa entregar à cidade e deixar um legado, e, consequentemente, lógico, que se nós somos empresa privada e a gente visa lucro, sim, não vamos ser hipócritas, mas antes você tem que deixar um legado, antes você tem que construir, antes você tem que transformar as pessoas que estão lá, que, por exemplo, a gente assumiu os 44 permissionários nesses 3,5 km, que são pessoas que estão lá 10, 15, 20, 30 anos trabalhando ali, mas agora eles vão ser microempreendedores. Eles vão ter todo o suporte de capacitação, de material, mobiliário, material para o seu trabalho. Nós vamos dar capital de giro para que ele possa evoluir, ele possa atender melhor os moradores e os turistas. E aí sim você está nessa questão, não só econômica, mas sustentável, gerando empreendedorismo, fazendo com que as pessoas sejam ressignificadas. Eu lembro lá atrás, na Orla Rio, quando meu pai, em 1962, começou vendendo cachorro-quente, esse comércio era um comércio recriminado pela sociedade. Hoje, você tem grandes empresas operando o quiosque. A gente já teve o McDonald's, hoje você tem o Grupo Accor, uma multinacional, você já teve o Hotel Fazano, hoje você tem o Hotel Hilton Palace, hoje você tem outras empresas que estão dentro do bairro querendo estar na praia. Por quê? Porque primeiro você fez a infraestrutura, fez o projeto arquitetônico, mas, acima de tudo, você tem uma gestão entregando durante um ano e querendo inovar sempre. Então, por exemplo, a inteligência artificial está vindo, ninguém vai deixar, a inteligência artificial não vai substituir o prazer das pessoas terem a melhor experiência na orla, ter o convívio com a família,
com os amigos, pisando na areia, mergulhando no mar, tomando seu chopp, teu coco. Eles não vão deixar de fazer, mas ela pode vir, sim, ajudar a ter um turismo sustentável melhor, a ter uma gestão do seu negócio, aquele empreendedor, uma melhor gestão, e aí ela vem contribuir. E é esse o nosso papel, é você estar à frente para poder estar sempre melhorando. E a cidade não pode ficar refém de um mau serviço, porque a praia, qualquer praia, são dos moradores ou dos turistas que ali frequentam. Perfeito, muito bom. Denise, a gente vê nessa explicação do João Marcelo a reconstrução que foi feita, né, a reestruturação que foi feita ali na orla de Pituaçu, foi uma PPP de sucesso, está sendo uma PPP de sucesso. Agora, como é que vocês conseguiram, da Prefeitura com a Orla Rio, de manter essa movimentação nova, mas também conseguir atingir aí um impacto social positivo, um impacto ambiental positivo, e que isso fosse percebido pelas pessoas, e não se tornar uma crítica, talvez? Esse foi um dos grandes desafios, né? Esse projeto desafiou a Prefeitura, desafiou a equipe técnica e desafiou os próprios moradores, né? Salvador tem um histórico de muita crítica, né? Que vem ao longo dos anos de uso dos espaços públicos, né? E esse local, especificamente, como eu já havia mencionado anteriormente, é um local que não era ocupado da forma adequada, né? Embora tenha aí toda a sua riqueza e as suas características, né? De atração e de turismo, era uma área que, por poucos investimentos, né, públicos e privados, não era suficientemente explorada. Então, o nosso maior desafio era lançar, né, uma licitação num espaço em que era pouco utilizado pela população, mas que, ainda assim, havia alguns permissionários, né, que são pessoas, né, que trabalham como ambulantes, como o Marcelo falou, João Marcelo falou, no comércio, no mercado informal, né, ganhando pouco dinheiro. E o nosso maior desafio era fazer essa licitação e de encontro com os interesses públicos de Salvador, né? A gente entender que eles enxergariam isso como uma ameaça de retirada deles, né, do papel, da atribuição, da importância que eles tinham ali na região. Então, para mitigar esses efeitos, a gente fez uma consulta pública, né, para obter contribuições da sociedade, para publicizar, dar transparência à sociedade de Salvador, enfim, e ao Brasil, né, porque foi publicado aí em jornais de grande circulação, de que a gente estava fazendo aquele projeto. Disponibilizamos todo o material, né, e os estudos que foram desenvolvidos aí pela Salvador Par para a consulta, né, da sociedade. A gente recebeu algumas contribuições, essas contribuições, algumas pontuais, né, foram acrescidas, inclusive, aí, para melhoria e adequação dos estudos, mas a gente iniciou também as tratativas e uma conversa, né, com os permissionários, mapeamos os permissionários, né, que possuíam registro e cadastro com a Prefeitura, e garantimos, dentro da estruturação desse contrato, de que eles seriam absorvidos, né? E aí é que eu ressalto a importância de uma boa estruturação de projeto, é você contemplar e absorver não só a infraestrutura em si, né, prover a infraestrutura para a cidade e melhoria de serviços, mas é você incorporar tradicionalmente aí a cultura da região, é você incorporar e manter, né, dentro desse espaço, desse contrato, os agentes e indivíduos que ali já estavam presentes, né, antes de uma requalificação, de uma reestruturação de um espaço. E foi isso que a gente fez dentro do estudo. O contrato ele prevê cláusulas específicas que absorve e exige, né, como responsabilidade e obrigação do concessionário absorver essa mão de obra, né, existente, e para que ela pudesse ser absorvida da melhor maneira possível para uma prestação de serviço mais adequada para a sociedade, a gente solicitou e previu também, previu dentro do contrato que houvesse uma capacitação, né? E que aí eu acho que o João Marcelo vai poder falar um pouco melhor, porque o contrato ele foi assinado
em abril desse ano. E, embora a gente esteja aí ainda na fase de licenças, né, junto à prefeitura, e para iniciar, de fato, aí as operações dos quiosques, o concessionário já vem atuando de forma brilhantemente com a capacitação desses permissionários para que a gente possa ter aí um serviço de qualidade prestado não só aos soteropolitanos, mas também aí ao turismo. Bacana, um projeto pensado na cidade, com escutativa, com estudo local, né? Sucesso, maravilha. Presidente, décadas de Orla Rio, né? Décadas de Orla Rio. Muita experiência acumulada nessas décadas. 6 décadas de Orla Rio. E aí, quando você vai lá para Salvador, o que você leva dessa experiência do Orla Rio, especificamente? E quais são, talvez, o que você tenha percebido ali de mudança cultural entre o soteropolitano e o carioca? Que você pode falar aqui com a gente. Então, logicamente, o know-how a gente tem, mas é muito mais do que o know-how. É o aprendizado que a gente tem diariamente. Porque é o que eu falo para todos os meus colaboradores. A gente tem uma concessão, seja do Rio, seja de Salvador, seja de São Paulo, de mobiliário urbano, tá? Mas o que nós estamos administrando são pessoas. O nosso mobiliário urbano, diferente do mobiliário urbano de um abrigo de ônibus, de um relógio, de um MUP, que está para dar algum tipo de serviço, o nosso mobiliário urbano tem pessoas lá dentro que sobrevivem daquilo. Então, esse cuidado de diálogo e de conhecer cada cidade. Então, quando nós fomos para Salvador, que a gente decidiu que iríamos participar dessa licitação, a gente fez uma pesquisa enorme, com 1.200 pessoas. Foram 30 dias de pesquisa, quali e quanti, para entender para todos os públicos o desejo daquilo. Porque a gente pode ter um know-how, mas a gente não é local. A cultura é da cidade. E é isso, é essa junção que é muito importante. Porque se você achar que só o teu know-how, que você deu certo no Rio, vai dar certo lá, vai quebrar a cara. Até porque é natural as pessoas serem barristas com a sua cidade, defender a sua cidade. Né? É a mesma coisa. A gente briga com nossos irmãos, mas na rua ninguém vai falar mal dele. Você vai defender, é igualzinho. Então, é exatamente isso. Então, essa questão é 100% muito de diálogo, entendimento, humildade, para que você possa errar menos. E aí sim, você ter um projeto de sucesso e ir ajustando, porque nada está escrito em pedra, e a gente tem que ajustar o tempo todo. Então, e qualquer mudança, isso é do ser humano, qualquer mudança que você vá propor em fazer, você já tem uma... A primeira reação é as pessoas negarem, porque já está acostumado com aquilo. Então, você tem que ir quebrando esses paradigmas, e os próprios ex-permissionários, que agora são operadores de praia, porque viraram empreendedores, eles tiveram... A gente teve uma barreira, foi muito diálogo. Muito. E aí, não foi só comigo, tem o nosso, o Duda Sampaio, que é o nosso diretor executivo de lá, tem o Guilherme, meu sócio, e o Léo, também meu sócio, que foram lá, cada um com o seu papel, dialogando, para que eles tirem esse... Eles tinham 2 pés atrás. Hoje a gente conseguiu vencer e tudo, e aí a gente vai mostrar aí o vídeo que foi a formatura deles na semana passada, que a gente fez uma parceria com a Estácio de Sá, com o grupo ILCS, maior grupo, um dos maiores grupos de educação do país, e onde eles saíram. Você vê como é que eles tiveram muitos desses operadores, que a gente fez até um tour turístico com ônibus pela cidade de Salvador,
tem muitos pontos turísticos que eles são moradores não conheciam. Isso acontece muito aqui no Rio também, né? Exatamente. Eles não conheciam. E eles saíram maravilhados com aquilo, com a própria cidade deles. E fora o curso todo de capacitação que a gente deu em diversos temas, né? Não só financeiro, como gestão, como atendimento, como sustentabilidade, enfim, foi bastante abrangente. Você matou uma pergunta minha, presidente, era exatamente sobre esse curso. Mas a gente vai... Vamos ver se então foi um curso de muito sucesso semana passada com a Estácio de Sá. Foi sim. Os permissionários todos conseguiram ir, vocês passaram então todos esses temas para eles, de tudo que eles podiam fazer para melhorar o atendimento deles na orla, e também focaram ali na cultura local, né, para se sentirem cada vez mais ali parte daquele todo, não é isso? Eu até esqueci de falar, porque as baianas, isso é um patrimônio de Salvador. E todos estavam preocupados, as baianas, como é que vão ficar nessa orla? Até porque eu não tinha nada, não tinha ponto comercial. A gente foi a presidente da Associação das Baianas, fomos ouvir, vamos ajustar, e ao invés dela ter somente o tabuleiro dela de montar, não, agora ela vai ter um quiosque, onde ela vai poder fechar com infraestrutura. E aí sim, e o quiosque é desenhado, que eles desenharam. Ó, isso aqui é melhor para que ela possa trabalhar melhor, para que o seu tabuleiro possa ser visto e tal. Então, ela vai ter um quiosque, um ponto físico. Então, nos 3,5 km vão ter 3 quiosques que todo dia ela vai estar, e é o seu ponto comercial, e ela virou empreendedora. Então, também fomos preservar essa questão que é da cultura local. E chegou a passar do informal para o formal nessa história? Ou já eram todos formais? Não, tudo informal. Bacana, hein? E aí a gente botou contador, advogado trabalhista, pagamos todas as custas para todo mundo. Todo mundo. E aí vamos dar treinamento, vamos dar orientação. Todo esse suporte nós estamos viabilizando para que eles possam se sentir seguros e façam essa transição de virar informais para empreendedores. Impressionante. Esse é o verdadeiro sentido de uma parceria público-privada, porque é onde a administração pública não consegue estar, né, onde ela não consegue ter a eficiência de gerar benefícios para a sociedade, a gente tem a parceria do privado. E esse projeto é um projeto que, de fato, mostra, e eu acho que convido a todos aqui a visitar Salvador. 15 de novembro inaugura. Está marcado com o prefeito Bruno. Bruno Reis, né, estará lá para poder recepcioná-los. Então, convido a todos a participar da inauguração. E Salvador está de braços abertos aí para que não visitem somente o Pelourinho, mas que conheçam também esse outro lado da cidade, que é o trecho de Pituaçu, na orla. E só uma informação, a título de informações, o projeto foi de tanto sucesso que a gente agora está fazendo a licitação de um segundo trecho, que é a continuação do trecho 1, que tem 1,5 km aí de extensão de orla, para que a gente possa dar seguimento aí ao desenvolvimento daquela região. Mas é claro, com essa entrega toda, né? Que prefeito que não quer um negócio desse? Daqui a pouco vai ter uma secretaria da Orla Brasil, daqui a pouco. E o município criou uma secretaria do mar. O município criou uma secretaria do mar, inclusive. Viu? Sabia? É isso aí, perfeito. Então vamos passar o vídeo aí da formação então, desse pessoal? Ter a oportunidade de reunir eles todos e colocar dentro de uma sala de aula, onde vários deles nunca tiveram nem essa oportunidade de estar presentes, tem sido assim uma experiência gratificante demais. Estamos juntos capacitando eles para que eles possam receber o seu certificado e possam oferecer um melhor serviço aos clientes.
momento aqui é um momento de descontração, mas também de aprendizado na prática, onde eles estão visitando pontos turísticos de Salvador, que vai ser muito importante para eles na hora de exercer o trabalho deles. A gente está aqui hoje terminando esse ciclo de treinamento dos antigos permissionários de praia, agora operadores de tenda de praia. É assim que se muda uma comunidade, é assim que se muda na prática. Dando oportunidade, gerando mais emprego e renda. Oportunidade é que todo mundo precisa. A gente está muito feliz hoje de gerar para esse nosso grupo de 45 permissionários, antigos permissionários, agora operadores de tenda de praia. Que vem o verão. Parabéns. Espetacular, espetacular. E aí você vê que vocês acabam levando toda essa experiência do Rio de Janeiro, dessas décadas aqui, e se juntam nessa PPP, alavancando o empreendedorismo, que vai alavancar a economia local, que vai dar mais dignidade às famílias, que vai dar mais profissionalismo para a orla ali, para aqueles serviços, impulsionando o turismo, ou seja, é infinito aí a quantidade de benefícios. Parabéns. Alguém da produção, depois, quanto tempo falta? Eu queria saber, se poderia me dar uma colinha, quanto tempo falta aí de painel para mim, por favor. Continuando, Denise, aproveitando essa batida aqui desse papo dessa PPP, o que está rolando, o que foi feito, se você estivesse falando agora com os prefeitos das cidades do Brasil, todos os nossos prefeitos, qual seria a dica para você passar para eles poderem levar essa experiência para a cidade deles, impulsionando a economia local, levando empreendedorismo, dignidade do empreendedor e etc. Qual seria essa dica? Que desafio, hein? E eu vou anotar aqui que eu vou passar pelas prefeituras depois para você vendo isso. Na verdade, eu acho que o ponto crucial e o mais importante para desenvolver projetos de sucesso como esse é a estruturação, né? É você ter uma equipe qualificada. Como eu mencionei, a Salvador Par, ela foi criada com esse propósito, né? Hoje nós temos ali no nosso corpo técnico um quantitativo que nem é tão grande assim. A gente tem ali em torno de 30 técnicos, né, nas diversas áreas específicas, econômico-financeiro, jurídico, temos engenheiros, arquitetos, advogados, enfim, que estão lá para adequar os projetos para que a gente possa captar, de fato, investidores interessados, porque se você não estrutura um projeto, né, qualificado, você não tem investidor interessado. Como o João mencionou aqui, de fato, que eu acho que é um paradigma que os municípios, né, os governos em geral, devem deixar de adotar isso como uma mentalidade, eu acho até muito atrasada, de que o investidor privado ele quer lucrar em cima da administração, ele quer lucrar em cima do poder público. O investidor privado ele precisa lucrar, porque ninguém trabalha de graça. Né? A administração pública ela trabalha porque vocês, todos nós, pagamos impostos, né, para prover os serviços. Mas o investidor, o privado, o empresário, ele precisa lucrar. Mas ele também precisa atender os interesses públicos. Então, a parceria público-privada vem nesse sentido, da gente entender que a gente precisa ter serviços melhores, que a gente precisa ter infraestrutura qualificada, e sozinhos, né, a administração pública não é capaz de prover isso de forma adequada. Então, o parceiro privado ele vem, essa concessão, especificamente, ela só tem benefícios para a administração pública. Então, o lucro que, eventualmente, o parceiro privado tem é digno do trabalho e da eficiência que ele exerce na requalificação, no readequamento do espaço público que estava lá obsoleto e que a administração pública tem um custo absurdo de manutenção, né, porque ela tem que limpar a avenida, as estruturas, ela tem que manter. Você imagina a administração pública ter que cuidar de cada um desses quiosques, 34, fazer 34 contratos, né, para vários operadores, ter que lidar
com esse público, né, que são os permissionários, os ambulantes, cada um deles. Isso é muito, muito complexo, muito difícil, e a administração pública ela tem os recursos escassos e a mão de obra escassa. Então, esses tipos de contratos são contratos que trazem para a administração pública uma eficiência que ela, em alguns setores e algumas atividades, ela é incapaz de absorver. Então, nada mais justo, óbvio, né, de um contrato em que o privado atenda às necessidades de interesse público, preste serviços de qualidade, requalifique o espaço, faça um trabalho que a administração pública sozinha não é capaz de fazer, e, para isso tudo, ele ainda tem lucro. Então, a gestão desse contrato ela também vem no sentido da gente controlar, não é nem controlar, mas, de fato, mensurar essa eficiência que o privado opera, né, no contrato, na execução dos serviços. Então, os indicadores eles estão ali para isso. As cláusulas contratuais de um contrato bem escrito e a gestão desse contrato é fundamental e primordial, e, dessa forma, a gente consegue ter sucesso e avanço aí no projeto da concessão. Perfeito. Eu acho que o que você falou muito bem é que pode existir o trabalho de impacto com lucro, né? O Mohamed Yunus, que lá da Índia, lá de Bangladesh, ele fala muito isso, que é o setor 2,5, que está sendo cada vez mais falado. Não é só mais uma empresa de terceiro setor, uma ONG, que pode gerar um grande trabalho de impacto, por exemplo, com o Conecta Orla, não, Capacita Orla, com a Orla Brasil chegando lá e fazendo todo esse impacto gigantesco social, né? É um setor 2,5 aí. Vocês entram aí impactando muito a vida das pessoas positivamente e levando um bom serviço e conseguindo atender a todos, não é isso? Não é isso, presidente? Não é isso que vocês estão fazendo? Está gostando? Não dá prazer quando você ganha dinheiro fazendo bem? Com certeza. Eu acho que o que eu me proponho e consigo fazer com que pessoas que trabalham junto com esse sonho é construir um legado. É construir um legado para a sociedade, por mais que ali seja naquele local, ou na cidade, ou naquela região. Mas é um legado. Então, tem pessoas acreditando nisso, construindo, se dedicando, se apurreando, enfim, mas porque acreditam que esse trabalho, isso que nós estamos propondo a fazer na Orla Rio, que é uma empresa familiar, que eu estou dando continuidade, e a Orla Brasil, que nasceu há 2 anos, e que muitos vieram da própria Orla Rio, ou outros que estão lá, como o Cláudio, que é o nosso diretor executivo, que é um italiano, diretor executivo, trabalhou no mundo inteiro aí, multinacional, e que está com a gente no projeto da Orla do Parque em São Paulo, são pessoas que estão acreditando que a gente vai fazer a diferença, seja gerando emprego, fazendo a economia rodar, mas seja fazendo a diferença na vida dessas pessoas que estão ali. Se você olhar em toda a orla marítima, o primeiro desafio do prefeito é como vai resolver aquela questão social que está ali implementada. Por quê? Porque se ali não tiver gestão, o Gui, meu sócio, ele sempre fala isso, se o poder público não ocupar e não ordenar aquela área, alguma hora, vai ter uma demanda, a oferta vai vir e vai ser ocupada de forma irregular. Então, você está criando um problema social. Então, é mais fácil ordenar e você tem que trazer a solução. Mas alguém vai ter que quebrar os ovos, porque é para fazer o omelete. E aí tem esse desafio é que eu proponho todo o meu time a encarar, porque é aí que está a diferença. Porque se fosse fácil, não teria graça. Excelente, perfeito. Denise Castro, diretora de operações aí da Salvador Par. Palavras finais, considerações finais, nosso tempo está acabando. Eu agradeço a participação aqui no evento, agradeço ao João. João tem sido um parceiro fundamental para o município de Salvador, ele e a equipe, né, do Orla Brasil.
tem tido esse papel fundamental, que eu acabei de mencionar, que é a dificuldade, que eu acho que o João enfatizou isso aí de forma muito brilhantemente, de que é a dificuldade da administração pública de conversar, de cuidar desse social. Salvador é uma cidade que ela vem crescendo, mas ainda há muita pobreza, né? A média de salário de Salvador é uma média muito baixa. Então, você trazer um investidor privado para requalificar o espaço e permitir que, com o trabalho dele, ele gere empregos, ele transforme a sociedade, ele absorva toda a necessidade que a administração pública não consegue fazer sozinha, é primordial, é fundamental. Então, eu agradeço aí, na figura de João Marcelo, todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo já, né, no âmbito desse contrato. Essa capacitação foi incrível, teve uma repercussão muito positiva na cidade de Salvador, né? As pessoas se emocionaram, né? Tem pessoas ali que nem instrução, nem nível médio têm. Então, assim, poder ser capacitada, enxergar que ela tem um futuro, enxergar que ela pode ter um salário maior, de que ela vai estar, de que ela está ali uma empresa, né? Agora ela é um empreendedor, de que ela pode buscar um financiamento agora, se ela quiser comprar a casa dela, porque agora ela está dentro da estrutura do mercado. Enfim, isso é fundamental. Eu agradeço a todos aqui presentes e, novamente, convido, venham conhecer Salvador, venham conhecer a Orla de Pituaçu. Perfeito, uma salva de palmas. Presidente, João Marcelo Barreto, eu não posso ficar falando muito da Orla Rio, não, né? Porque eu sempre fico falando bem, fico rasgando seda, porque eu sei dos impactos positivos que geram na cidade do Rio, vejo o trabalho de qualidade dos trabalhadores, de todos que trabalham na rede e nos quiosques todos. Então, eu fico rasgando seda, agora eu vou ficar rasgando seda para a Orla Brasil, não pode. Mas, voltando, palavras finais, presidente, para a gente encerrar esse bate-papo aqui. Então, o que eu tenho aqui, acho que nós temos, como empresários, uma grande responsabilidade na sociedade, onde a gente tenta entregar o melhor e a gente tem que estar sempre antenado. E aí, nessa questão que é no nosso setor, por exemplo, o turismo, que a gente só foi reconhecido na Orla Rio que o nosso equipamento é um turismo, é um equipamento turístico, agora em 2023. Estou falando de 60 anos que a gente já trabalha nisso. Então, essa responsabilidade, que não é só nossa, mas, por exemplo, dois empreendedores que estão lá, porque eles são os verdadeiros embaixadores informais, eles que recebem lá na ponta, lá na praia, o turista. Ele está ali conectado, ele está falando todo dia. Então, a gente tem que dar cada vez mais responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade, ainda mais aonde nós estamos inseridos, que é a praia, que é a orla marítima. E ali, essa questão sobre o turismo sustentável, que é muito maior do que somente cuidar do local, do meio ambiente. É lógico que você tem que preservar, mas você tem que também gerar a diminuição do próprio resíduo. Você tem que cuidar do produtor local, tem que olhar para ele. Você tem que olhar para a questão social, você tem que olhar para inovações. Ou seja, vocês empreendedores que estão aqui não podem descansar, tem que estar sempre querendo evoluir, porque é a nossa responsabilidade entregar e fazer um local melhor, um país melhor, e aí a gente poder deixar algum legado nessa vida. Perfeito. Pessoal, assim a gente termina o nosso painel. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado.